Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Eu convido você também a acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Evento gratuito para a comunidade de Foz do Iguaçu reunindo especialistas para falar sobre prevenção do câncer de mama. Itaipu recebe o workshop sobre modelagem hidrológica. A paróquia São João Batista já está se preparando para as comemorações do seu centenário. Veja agora no DC Notícias Web que está começando. Olá! Conhecer e prevenir o câncer de mama é a temática do evento gratuito para a comunidade de Foz do Iguaçu, reunindo especialistas para uma abordagem multidisciplinar da doença, nesta sexta-feira, dia 29, às 19 horas, no Centro Integrado de Desenvolvimento Regional. A programação inclui palestra, mesa redonda e espaço para tirar dúvidas. Uma palestra gratuita vai orientar os moradores de Foz do Iguaçu sobre o câncer de mama. O evento será realizado nesta sexta-feira e quem vai dar mais informações sobre esse assunto é o presidente da Câmara Técnica de Saúde do CODEFOZ, Dr. Walter Teixeira. Doutor, o evento é direcionado especialmente para leigos? Prioritariamente voltado para leigos, mas vai congregar área técnica também, gestores públicos, alguns docentes, profissionais liberais. Todas as pessoas pertinentes vão estar presentes também nesse evento. A orientação é o quê? É fazer as pessoas conhecerem o problema para prevenir a doença? O câncer de mama tem uma incidência bastante preocupante. Aproximadamente de cada 10 mulheres, uma terá câncer de mama durante a vida. O propósito desse evento é congregar todos os especialistas pertinentes. Então nós teremos lá cirurgiões mastologistas, cirurgiões cancerologistas, oncologistas, radioterapeutas, oncologistas clínicos, todas as áreas assistenciais pertinentes vão estar presentes, para que se possa apresentar as principais características, peculiaridades do comportamento da doença, mas sempre focando especialmente como se faz a prevenção e o diagnóstico precoce. Caso a doença aconteça, serão apresentados também os recursos mais modernos, atuais, de terapia, e todos os especialistas estarão presentes e disponibilizados. O diagnóstico precoce, ele trata a doença? Ele é mais fácil de curar a doença? Qualquer doença tumoral, qualquer doença oncológica, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor possibilidade teria de cura. Então, a preocupação maior, o grande estigma que se tem com o câncer é quando há um diagnóstico retardado, que traz um prognóstico ruim e menor possibilidade de cura. Então, o grande foco da atenção é a detecção precoce ou mesmo orientar a grande população sobre medidas de segurança. Exatamente por isso que todo esse grande grupo de profissionais estará presentes. Haverá uma palestra inicial do Dr. Arnaldo Cortez Pereira Júnior, que é um cirurgião oncologista, uma área de grande experiência. Depois será composta uma mesa redonda com todos esses profissionais agora comentados, que discutirão entre si, sobre a observação de todas as pessoas convidadas, e na sequência haverá então espaço para perguntas e respostas de todos os presentes. O autoexame ainda é a melhor forma de prevenção? Tem aqueles cuidados que são chamados de domésticos. O autoexame sim é uma das boas medidas, é o que leva as mulheres a procurar. Se percebe um nódulo na sua mão, imediatamente as mulheres já procuram recurso, já existe essa percepção, uma cultura bem já definida. Mas assim, existem muitos outros cuidados que podem colaborar no sentido de detecção precoce, de percepção de si mesmas, e que vão ser repassados nesse evento. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente já pensa em imagem da mulher, mas o homem também pode ter esse câncer. A incidência no homem é menor, mas não é desprezível. Tem muitos casos, inclusive o Dr. Arnaldo, que vai ser um palestrante, ele tem uma casuística pessoal bem respeitável de câncer de mama em homens. Então não é um evento, como alguns pensam, voltado só para as mulheres. Para
da população em geral. Todo o foco do Telefós é a grande sociedade civil organizada, é a grande população. Esse convite ele é exposto a todos, é gratuito. Como tem vagas limitadas, a gente pede quem possa que faça uma inscrição online, que está bem anunciado, mas ninguém vai deixar de ser bem recebido caso não tenha feito. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, através da Secretaria da Fazenda, realizou uma audiência pública para o acompanhamento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023. O diretor de Gestão Orçamentária falou desse balanço apresentado. Nossa apresentação, ela basicamente fala dos números da receita, da despesa e das obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os limites mínimos da educação, o limite mínimo de gasto com saúde, o limite máximo de gasto com pessoal, o equilíbrio da receita e da despesa pública. Então a gente trouxe a arrecadação, as receitas distribuídas, cada uma, tanto as transferências como as receitas próprias, como que são IPTU e ISS, de uma forma detalhada desse período desse ano, que são chamados quadrimestres, 2 quadrimestres, então de 1º de janeiro a 31 de agosto desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. E o que chama a atenção desses números do ano passado para esse ano? O que chama a atenção é justamente a queda que nós tivemos na receita das transferências concessionais, em especial o ICMS, gritante, né? 12% a menos que no mesmo período do ano passado, sem contar a inflação. Se a gente somar mais quase 5% de inflação, dá 17% de queda. A queda do FPM de 4% em relação ao mesmo período do ano passado e com perspectivas de se acentuar, que é o quê? Uma participação do repasse da União do município. A estagnação das transferências na área da saúde, que não aumenta, não acompanha nem a inflação, e quando a gente sabe que os gastos na saúde cada vez são maiores, e inclusive a inflação do setor de saúde como um todo, serviços profissionais e também materiais e medicamentos, depois da pandemia foram assim, quem vai numa farmácia comprar um remédio sabe do que a gente está falando, né? De quanto aumentou. E o repasse, que é a parte do governo federal, onde vão os maiores impostos, para o governo do estado, onde vão os maiores impostos, não há esse repasse que acompanha isso. Diretor, um dos grandes problemas aqui dessas despesas do município ainda é o setor da saúde, falando do hospital municipal. Ainda é no sentido que o município tem uma carga muito superior ao que ela efetivamente recebe, né, de repasses do governo federal e estadual, e também da nossa obrigação de gasto. Nós já gastamos mais que o dobro do que o mínimo que seria o necessário. Então, o município sente uma carga muito pesada em relação ao fato do cofinanciamento. Mas as pessoas moram no município, então o município tem que seguir atendendo as pessoas. Veja a seguir, Paróquia São João Batista já está se preparando para as comemorações do seu centenário. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. De volta com DC Notícias Web, agora falando que a Itaipu sediou um evento que discute sobre modelagem hidrológica. Um workshop realizado na usina de Itaipu debateu sobre modelagem hidrológica do Programa Ação Integrada de Solo e Água, AISA, parceria da Binacional com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e outras instituições.
Nós estamos realizando um workshop sobre modelagem hidrológica do programa AISA, Ação Integrada de Solo e Água, que é um programa de pesquisas e transferências de tecnologias agropecuárias no entorno do reservatório de Itaipu. Nós temos aqui pesquisadores da Embrapa, pesquisadores e extensionistas do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná, e bolsistas da FAPED, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento, que faz a gestão administrativa e financeira do nosso programa. E hoje aqui estão sendo apresentados os resultados parciais dos 17 projetos de pesquisas que compõem o programa AISA, que são projetos que estão no entorno do nosso reservatório de Itaipu, estudando as relações entre o funcionamento dos solos e a produção de água nas bacias hidrográficas. Como é produzida a água que chega no nosso reservatório, na nossa área de contribuição incremental, na nossa bacia de contribuição. Parte desses resultados tem uma finalidade de melhorar os dados de entrada dos modelos hidrológicos que são utilizados pela Divisão de Hidrologia de Itaipu, que são modelos que buscam compreender matematicamente como a natureza funciona a partir de uma chuva, como que essa água passa por dentro do solo, chega lá nas nascentes até o rio e do rio até o reservatório. Então tem uma complexidade enorme de processos nesse caminho dessa água e que precisa ser simplificado matematicamente. Esses modelos hidrológicos, eles buscam compreender matematicamente toda essa complexidade, abstrair a complexidade da natureza e com isso fornecer para Itaipu com melhor precisão a previsão de afluência no reservatório. A partir da chuva que ocorre na bacia de contribuição do reservatório, qual é a afluência, qual é a vazão, qual é o volume, a quantidade de água que chega no nosso reservatório que vai ser utilizada na produção de energia. O programa AISA ele tem um orçamento total de 60 milhões, dos quais 24 milhões é uma contrapartida financeira de Itaipu, e 36 milhões uma contrapartida econômica dos parceiros Embrapa, IDR, FAPED e algumas universidades. Nós estamos promovendo uma interação técnico-científica entre os diferentes projetos, dada toda essa complexidade de se estudar a produção de água nas bacias hidrográficas, isso exige um trabalho multidisciplinar. Então nós precisamos promover a interação entre as equipes, e também uma interação das equipes externas com as equipes internas de Itaipu, fundamentalmente a equipe da Divisão de Hidrologia, para a qual nós temos uma relevante entrega da Diretoria de Coordenação para a Diretoria Técnica da Itaipu, que são os atributos de solos que vão fazer parte da melhoria do processo de modelagem utilizado pela Divisão de Hidrologia. O objetivo do encontro é promover uma interação técnico-científica entre as equipes dos 17 projetos que compõem o Programa de Ação Integrada de Solo e Água. Bom, a Embrapa tem um histórico de pesquisa na área de solos, né, e principalmente nas duas áreas de pesquisa que estão contempladas no projeto, que é manejo de solos e mapeamento de solos. Então o manejo de solo é muito importante para a produção agrícola, então você ter um solo com uma boa estrutura, boa capacidade de armazenamento de água, isso vai melhorar a produção, tanto de grãos quanto pecuária. E a parte de mapeamento também para entender e melhorar os modelos de predição da quantidade de água que chega para o reservatório. Então o conjunto dessas duas áreas de pesquisa vão melhorar as informações para Itaipu e vão trazer melhoria também na produção agrícola em toda a região envolvida pelos projetos. A agricultura é muito importante aqui em toda a região do projeto e toda vez que você tem boas práticas agrícolas, você usa bem a água para a produção e também reduz o processo erosivo. E isso é muito importante para a conservação do solo e da água. Então, esse é um efeito bastante importante aí dos resultados do projeto também. Essa união de esforços é exatamente para nós levantarmos dados e trocarmos experiência em prol da ciência, né, de novas pesquisas e de novas demandas que
o setor agropecuário nos traz para dentro da pesquisa. Então, essa interação que nós estamos tendo aqui hoje é exatamente para dividir e mostrar o que cada um está fazendo em prol de um objetivo único, que é manejar um bom solo, conservar a água dentro do ambiente para produzir alimentos com sustentabilidade. Que seja economicamente viável para o produtor, que seja conservacionista, né, que a gente tenha geração de água, conservação da água e do solo no seu ambiente, que a gente não tenha perdas, né, que essas nutrientes que o solo, o sedimento, não chegue para as bacias hidrográficas, conservando então qualidade de água também nos nossos reservatórios. Se nós conservarmos o solo e a água, essa água que chove, que vem por superfície e tal, ela vai infiltrar dentro do solo e ela vai ficar armazenada. Estando armazenada dentro do solo, ela vai estar disponível para a planta. A planta, ela pega o nutriente, o adubo que é colocado, através da água. Então, a água é muito importante para que essa planta seja nutrida e gere alimentos, né? Então, conservar a água e o solo na propriedade é o nosso bem maior, é o nosso objetivo maior, para que esse sedimento ou esse nutriente não vá por escoamento superficial para dentro dos corpos hídricos. A paróquia São João Batista, mais antiga aqui de Foz do Iguaçu, já está se preparando para as comemorações do seu centenário do ano que vem. A nossa equipe conversou com o Padre William sobre as reformas da igreja. É uma grande alegria preparar a igreja para celebrar essa festa tão importante para o povo de Foz do Iguaçu. Lembrando que essa paróquia, essa igreja é a primeira igreja de Foz do Iguaçu. Claro, não é lá como no início, porque a cidade cresceu, tiveram que fazer muitas reformas, muitas adaptações, mas enfim, a simbologia da que ser a primeira igreja de Foz do Iguaçu. E o que vocês estão preparando? Muita coisa boa. Como vocês podem ver aqui ao fundo, nós estamos preparando desenhos sacros, contando a vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua ascensão, onde será colocada essa pintura aqui na nave central da igreja. Nós também vamos trocar os vidros e colocar vitrais aqui em nossa igreja para que possamos dar esse ar de um lugar religioso, de um lugar que nos ajuda cada vez mais a nos encontrar com Jesus. E é bom que o povo veja aonde está sendo colocadas as doações, as contribuições dele, na igreja na qual eles mesmos participam. Se Deus quiser, lá entre o mês de fevereiro, março, já queremos estar com as pinturas prontas, os vitrais trocados, e estamos também reformando um Cristo ali no pátio da igreja, que é da época do padre Germano, né, que tem aqui esse sentido histórico, que ajuda o povo aqui a rezar e fazer memória da vida religiosa aqui da paróquia. O centenário vai ser comemorado em que mês? Sim, no mês de junho. No dia 24 de junho é o dia do nosso padroeiro, São João Batista. Então, no mês de junho, nós retornaremos com a campanha das talhas de Caná e muitas outras programações que a gente está montando para que possamos celebrar essa data tão importante para a nossa paróquia. E os fiéis estão bem engajados também nessa reforma. Graças a Deus. Olha, não tenho o que reclamar. Eu faço o pedido, os fiéis contribuem, porque a contribuição deles está sendo investida na própria igreja e eles estão vendo aonde está sendo investido. Veja a seguir, vamos conferir as novidades esportivas de hoje. CAESP Foz, a maior e melhor aprovação em medicina. Ensino completo que transforma. Um colégio conectado, acolhedor, com aulas de empreendedorismo e muita inovação. Carinho e cuidados em cada detalhe para os melhores resultados. Da educação infantil à aprovação nos maiores vestibulares do país. CAESP é resultado, a maior e melhor aprovação em medicina. CAESP, líder em aprovação. De volta com DC Notícias Web e agora para falar em esportes, vamos atualizar o que aconteceu de importante hoje.
Fala Andréia, tudo bem? Vamos começar falando de vôlei, porque a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou que a seleção feminina será comandada por Paulo Coco nos Jogos Pan-Americanos, que serão disputados do dia 20 de outubro ao dia 5 de novembro em Santiago, no Chile. Assistente técnico de José Roberto Guimarães, o treinador do Praia Clube comandará o Brasil no torneio. A CBV também publicou o nome das 18 atletas convocadas para a pré-listas. Elas se apresentam no dia 9 de outubro para os treinamentos no Centro de Treinamento em Saquarema. A lista final será reduzida para 12 nomes. No vôlei feminino, 8 seleções disputam o PAN. Brasil, a Argentina, o Chile, a Colômbia, os Estados Unidos, México, Porto Rico e República Dominicana. Agora vamos mudar para a ginástica, porque o Mundial de Ginástica Artística reúne as principais estrelas da modalidade na Antuérpia em busca de medalhas e das 130 vagas olímpicas em disputa. O Brasil é liderado por Rebeca Andrade, Arthur Nori, Jade Barbosa e Flávia Saraiva. A americana Simone Biles também é uma atração na Bélgica. O Brasil fez a sua preparação em Genk e a equipe masculina teve 2 mudanças. A principal delas, o desfalque do campeão olímpico Arthur Zanetti por um quadro viral. Além dele, Bernardo Miranda entra no lugar de Thomas Florenzi. Falando de basquete agora, a estrela do Portland, Damian Lillard, foi trocado para o Milwaukee Bucks. Lillard já havia manifestado interesse em deixar a franquia de Oregon. A troca envolve 3 equipes, os Bucks, os Blazers e o Phoenix Suns. Em troca de Lillard, seu principal jogador até o momento, a equipe dos Blazers fica com 3 novas peças e 3 escolhas de draft da equipe de Milwaukee. Já os Suns pegam 4 novos jogadores. Saindo das quadras e indo para as pistas, Daniel Ricciardo está garantido no grid da Fórmula 1 de 2024 ao lado de Yuki Tsunoda, mas segue fora das pistas na atual temporada. Em recuperação de uma fratura, o piloto da AlphaTauri ainda não tem data certa para o retorno, mas atividades no simulador da equipe italiana já na próxima semana podem indicar aí se o retorno está próximo de acontecer. A Fórmula 1 2023 retorna entre os dias 6 e 8 de outubro com o GP do Qatar e Max Verstappen pode ser campeão já no próximo sábado. A etapa de Lusail terá a 4ª de 6 corridas sprints da temporada. A prova mais curta distribui pontos extras na disputa do Mundial. Falando de futebol, com uma nota em seu site oficial, o Napoli se manifestou sobre o vídeo irônico com Osimhen postado em seu perfil no TikTok. O clube ressalta que o atacante nigeriano de 24 anos é um patrimônio do clube e afirma que nunca teve a intenção de ofender o jogador com esse vídeo publicado. O nigeriano retirou a boa parte das fotos que tinham com a camisa do Napoli em seu perfil no Instagram. O procurador do atleta Roberto Calenda se manifestou publicamente e disse que o jogador estuda processar o clube que está jogando. Falando de seleção brasileira, o lateral esquerdo Guilherme Arana do Atlético Mineiro foi convocado para defender a seleção em outubro nas 2 partidas contra a Venezuela e o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele substitui Caio Henrique do Mônaco, que teve que ser cortado aí por conta de uma lesão. Guilherme Arana volta a vestir a amarelinha após mais de um ano. Ele era cotado para disputar a Copa do Mundo do Qatar, mas acabou sofrendo uma grave lesão no joelho esquerdo em setembro de 2022 e teve aí de ser operado. Campeão olímpico, o lateral esquerdo do Atlético Mineiro, atualmente com 26 anos, tem 4 jogos pela seleção principal. Vamos falar de Corinthians agora, porque Mano Menezes é o novo técnico do clube. Ele foi anunciado pelo Corinthians um dia depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo. O contrato de Mano Menezes com o Corinthians tem duração de pouco mais de 2 anos, sendo aí até o fim de 2025. Mano chega no Corinthians para sua 3ª passagem. Ele chegou pela primeira vez para a Série B em 2008 e no ano seguinte venceu o Paulista e a Copa do Brasil e só saiu aí em 2010 para cobrir a seleção brasileira. Depois retornou em 2014 para a reconstrução do elenco que pavimentou o caminho para o título brasileiro do ano seguinte, já com o técnico Tite no comando. Mano Menezes é o 3º técnico com mais jogos no Corinthians, que são 248 partidas, atrás apenas de Oswaldo Brandão, que tem 435, e Tite, que tem 378. Toda a sua história teve 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas, com um aproveitamento de 63%. Vamos falar de renovação, porque o atacante Alexandre Pato foi cortado do jogo contra o Coritiba na última partida pelo Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo entrou em campo com reservas. É a 3ª vez nas últimas 4 partidas que o jogador não fica nem no banco.
Antes, já não tinha sido relacionado nos 2 jogos contra o Flamengo pela final da Copa do Brasil. A preferência do técnico Dorival Júnior por outros jogadores deixa distante uma possível renovação de contrato do Pato com o São Paulo. O atacante tem vínculo com o clube até dezembro. O acordo não prevê cláusulas de renovação automática, apenas bônus financeiros por metas estabelecidas. Pato chegou no São Paulo no meio da temporada, quando estava livre no mercado após o término do seu acordo com o Orlando City dos Estados Unidos. Ele recebe um salário considerado baixo, além dos bônus previstos. Querido pela torcida, Pato não convenceu o técnico Dorival Júnior ainda. Ele tem 10 jogos, só um como titular, que é contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, quando o técnico escalou reservas para a partida. E a nossa última notícia é que o ex-jogador Pedrinho confirmou nesta semana sua candidatura à presidência do Vasco, com o apoio de ídolos como Edmundo e Felipe. O ex-jogador concorrerá no pleito que está previsto para ocorrer no dia 11 de novembro. Com a confirmação de Pedrinho, que será candidato do grupo Sempre Vasco, já são 8 nomes que lançarão pré-candidatura para a presidência do clube. Além do ex-jogador, Eduardo Cassiano, Euriquinho, Júlio Brandt, Marcelo Borges, Pedro Stronzenberg, Leonardo Rodrigues e Levenciano já se manifestaram a intenção de concorrer. O eleito em 2020, o atual presidente Jorge Salgado, não tentará a reeleição. A eleição do Vasco está prevista para ocorrer no sábado, dia 11 de novembro. Caso a CBF marque o jogo do time no Campeonato Brasileiro nesta data, o pleito aí acontecerá no dia seguinte. E com essa última informação, André, eu encerro aqui o nosso giro esportivo e eu devolvo para você. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia e convidando você sempre a curtir, compartilhar e acompanhar as nossas redes sociais oficiais. Até amanhã!